Senhor presidente, eu tenho, por tradição do mandato, acompanhar a evolução dos gastos do governo do Estado, do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário e do Ministério Público. E o faço porque temo sempre a transição de um governo para o outro. O ex-governador Eduardo Braga, no último ano de governo, empenhou 600 milhões de reais a mais do que o Estado arrecadou, deputado Zé Ricardo. Portanto, o atual governador já iniciou o seu mandato devendo 600 milhões de reais. Fruto da utilização da máquina pública com objetivos eleitorais e do descompromisso com o estabelecido nas leis de natureza orçamentária, no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual. E o meio do ano, deputado Luiz Castro, é sempre um momento propício para nós avaliarmos como está a evolução dos gastos do governo no ano pré-eleitoral, visto que o ano eleitoral tem uma série de limitações definidas pela legislação. E eu, no dia 30 de julho, e ali 30 dias a mais que o meio do ano, fiz um levantamento dos gastos do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público. Porque me interessava saber quanto cada um desses poderes já havia comprometido do seu orçamento. E, deputado Zé Ricardo, os números são alarmantes, deputado Zé Ricardo. E aqui está a tabela. O Ministério Público, com um orçamento de 191 milhões, empenhou até o dia 30 de julho 103 milhões 265. Portanto, o Ministério Público até o meio do ano, até 7 meses do ano, empenhou 53,89% do seu orçamento, absolutamente dentro da normalidade. O Poder Judiciário, com um orçamento de 462 milhões 734, empenhou 291 milhões 796, ou seja, 63,06% do seu orçamento, absolutamente dentro da normalidade. Em 7 meses, empenhado 60, em 7 meses de 12, empenhado 63% do orçamento. O Poder Legislativo, aqui, a nossa Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, com um orçamento de 392 milhões 024, empenhou até 30 de julho 216 milhões 072. Portanto, empenhou até aqui 55,12% do seu orçamento. Absolutamente também dentro da normalidade. E aí vem a anormalidade, objeto de preocupação com o descompromisso do Poder Executivo com o equilíbrio das contas públicas, deputado Luiz Castro. O Poder Executivo, com o orçamento de 11 bilhões 936, empenhou até 30 de julho 9 bilhões 583. O governo do Estado do Amazonas, deputado Zé Ricardo, em 7 meses de 12, empenhou 80,27% do seu orçamento. Essa conta não vai fechar. É óbvio que a conta não vai fechar. É óbvio que o atual governador caminha no sentido de cometer a mesma conduta não republicana que o governador anterior.
de endividar o Estado com objetivos eleitorais e de não ter compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Nós estamos falando de um executivo que em 7 meses de 12 empenhou 80% do orçamento. Aí vai surgir, deputado Zé Ricardo, aquela desculpa que surgiu em 2011. Não, é porque o governo empenha a folha de pessoal toda, mas só liquida no final do ano. Não é verdade. Fosse verdade, os outros poderes também teriam desequilíbrio. E os outros poderes estão absolutamente dentro de um equilíbrio razoável. Se você tem 7 meses, o razoável é ali entre 55% e 60% de gasto do orçamento. E é o limite em que estão os poderes legislativo, judiciário e também o Ministério Público, que não é um poder, mas que tem orçamento próprio. Já o Executivo, com contas absurdamente desequilibradas. O Poder Executivo já empenhou 80% do que tinha para os 12 meses em 7 meses. Essa conta não vai fechar. A dívida vai ser rolada de um ano para o outro, com anulação de empenhos. E o ano de 2014, com as limitações eleitorais, será rolada a dívida para 2015. E aí o próximo governador, deputado Zé Ricardo, assumirá com contas absolutamente desequilibradas, como assumiu o atual governador. Ouço o deputado Zé Ricardo. Deputado Marcelo, primeiro que o que Vossa Excelência coloca aqui realmente é uma repetição do que acontece com governos do mesmo grupo político, é o que nós estamos vendo já há vários anos aí. Bom lembrar que ano que vem é um ano eleitoral, e o que a gente está vendo é que o governador e o vice-governador estão aí indo para o interior. Primeiro chamaram todos os prefeitos e vereadores, fizeram uma lista de promessas e agora começam a colocar as placas de obras no interior, dos vários municípios. Não há dúvida que a maior parte dessas obras não serão realizadas, porque é aquela repetição, é aquilo apenas para mostrar que vai fazer uma obra, que vai atender o anseio, o pleito, e nada vai acontecer. Nós temos na maioria dos municípios inúmeras obras paradas de gestões anteriores, obras iniciadas com recursos federais, estaduais, do próprio município. E aí se repete de novo, no ano antes da eleição, para dizer que vai realizar, principalmente a recuperação de ruas. Eu já escutei reclamações seguinte, que a placa foi colocada há 2 meses e até agora não chegou nada ainda, não chegou nada. E o cidadão da prefeitura alarmado, porque o tempo está passando, o verão vai passar, daqui a pouco começa a chuva de novo, e a única coisa que vai ficar, além da promessa, é a placa. Ou às vezes é só promessa, porque a placa depois até some. Acaba sendo realmente uma enganação. Então, Vossa Excelência tem toda a razão em colocar de novo. Talvez mostre um outro lado, que a gente sempre chama atenção, um certo descontrole também. É um descontrole. Eu vou colocando aqui, ver o que dá depois eu cancelo. Assim, brincando com a vida das pessoas, do cidadão, do interior, principalmente, que a maior parte das obras são para o interior. Era isso. Deputado Zé Ricardo, eu concluo, deputado Vicente, só comparando com os números de hoje. Eu passei números de 30 de julho, mas estou aqui com a impressão do relatório de hoje, do site Transparência do Governo. Hoje, deputado Zé Ricardo, portanto, dia hoje, 21 dias após aquele relatório, o empenhado já não são 9.583, e sim 10.624. Já foi empenhado mais de 1 bilhão em 21 dias. Mais de 1 bilhão em 21 dias. Se nós considerarmos 1 bilhão por mês, isso significa que daqui a 3 meses
o Estado terá empenhado o orçamento para o ano todo. E nós ainda teremos novembro e dezembro, considerando que dezembro é o 13º dos servidores. Portanto, está claro que as contas do Poder Executivo do Estado do Amazonas estão absolutamente desequilibradas. E desequilibradas porque estão contaminadas pelo vírus da utilização eleitoral da máquina pública. É preciso cuidado, é preciso que o governador retome as rédeas da situação para que nós não tenhamos, no final do ano, uma situação temerária de, mais uma vez, cancelamento de empenhos e empurrar a dívida para o governo que vem. Muito obrigado, senhor presidente.